Dou a Minha Palavra, um podcast e canal do YouTube da Algures para conhecer artistas. São conversas informais sobre a criação artística e a vida. Procura-nos em alguresalgures.pt. Olá! Epá, coisas tão bonitas que vocês fazem. Isto é da responsabilidade. Fico-me logo a roer de inveja da frescura da proposta. É um design, uma proposta da Susana Malhão, que é a nossa design que fez este genérico para o Dou a Minha Palavra. E que faz também o design todo de Algures e dos escutadores. Bem-vinda, Cristina. Muito obrigada. Ou boa noite, ou bom dia, não sei. Depende de que zona do país nós estamos hoje. Pois aqui no Alentejo, hoje o dia não está solarengo, chove, tivemos que encontrar aqui um ângulo de luz que desse assim uma coisa, não é? Está muito cinzento o dia, mas aí vejo que está luminoso e fico feliz. Não, olha que não, é a minha casa, assim, com muita luz, mas está assim umas nuvens cinzentas a pairar no ar. Olha, é um gosto ter-te aqui no nosso Dou a Minha Palavra. Estamos muito contentes de conseguir trazer-te também ao Serão dos Escutadores no sábado. Isto vai ser uma conversa, como muitas, e eu mandava-te assim a bomba já para cima a perguntar quem é a Cristina Taclin. Epá. Olha, dou a minha palavra que não sei. Dou a minha palavra que não sei. Quem é a Cristina Taclin? A Cristina Taclin é muitas coisas. É muitas coisas juntas, como todos somos muitas coisas juntas, não é? E é essa mistura de coisas que tem que ser um bocadinho feita com verdade, não é? A Cristina Taclin é mãe, é companheira, é nora, é filha, será avó um destes dias, não é? Conta histórias, trabalha com livros, gosta muito de pessoas, tem umas orelhas grandes. Não é? E cada uma destas coisas que a Cristina Taclin foi também cruzando o percurso da Cristina Taclin profissional. Né? Tudo isto se cruza. Eu sou um bocadinho... chego a este universo dos contos um bocadinho com os pés nas duas tradições, chamemos assim. Né? Porque na minha história de vida sempre tive uma família onde a palavra era uma coisa muito importante. A palavra, penso que não era exclusivo da família, penso que era uma característica também daquele tempo, porque isto que acontecia na minha família acontecia em muitas famílias daquele lugar. Estamos a falar dos anos 70, em que havia, antes e depois do 25 de Abril, em que havia uma atitude de partilha, de estar juntos, de grupos, muito própria dessa época. E tive a sorte da minha mãe ser professora e ser sempre colocada muito longe, ou seja, é sempre uma vantagem ser criada por uma avó, na desvantagem de ter uma mãe muito longe a trabalhar, e que era uma mulher que me fazia participar dos rituais da vida com a naturalidade de quem come um bago de uva. Né? Esta mulher despertou em mim uma série de gostos, de prazeres, e um deles também foi a palavra. Nem todos os prazeres que ela tinha eram os meus, é verdade, mas o cozinhar, o organizar a casa, não é? E perceber que tudo aquilo era aprendizagem e tudo aquilo era contado. Não é? Hoje, quando eu olho para a minha avó, eu não me recordo de uma atividade que nós fizéssemos juntas que não fosse suportada na palavra e no contar e no modo de fazer. Ou seja, como naturalmente e num contexto de uma mulher que não era uma mulher especialmente culta, isto marcou muito a minha infância. Digo isto porquê? Porque neste balanço das histórias de contar o dia, também se contavam outras coisas e comia-se muito. Estás a perceber? Comia-se muito. Era uma mesa
era uma casa onde se comia muito. Hoje, visto à distância, eu como um pisco, né? Visto à distância, comia-se imenso. Né? Esta coisa da palavra, da boca, né? Da boca. A vida depois proporcionou-me a relação com o outro universo da palavra, com a minha entrada como técnica da Biblioteca Municipal de Beja. 30 anos por lá, e as oportunidades de crescer como sujeito que alguém que trabalha numa biblioteca tem. Qualquer pessoa, em qualquer biblioteca, e a Biblioteca Municipal de Beja sempre foi uma biblioteca muito especial. Não é? Trazia muita coisa nova, que estava muito aberta. Lembro-me uma vez de um programa em direto, uma dor de cabeça em termos de produção danada, como este se lembrou, de querer fazer o Acontece ao vivo na biblioteca. Aquelas coisas de quereres fazer. E como tudo se fazia, né? E como tudo se fazia, com muita teimosia, sempre, é outra coisa que... Olha, por acaso vou perdendo a teimosia. Por acaso vou perdendo. Vou estando menos teimosa. Gente, a vida endireita-nos. E deixa seguir. Às vezes não vale a pena teimar quando chega à altura. É um tempo. Bom, isto para dizer o quê? Que os pés nos contos contados, nas parlendas, nos jogos de linguagem, são coisas que ganham uma dimensão brutal dentro de mim, como eu encontro com António Fontinha. É? Bem, já estamos aqui cheias de coisas. Biblioteca de Beja, mediação da leitura, Joaquim Mestre, António Fontinha. Uau! Eu já estou-te a responder. Tu fizeste-me um briefing da entrevista antes de gravar. E eu estou-te a poupar imenso trabalho. Despachas isto em 5 minutos e eu faço-te a síntese. Adoro! Não há aqui hipótese. Não é o que está a acontecer. Pronto, exatamente. Está tudo. Eu gosto de despachar estas coisas, percebes? Tenho outra às 3 e tenho que despachar estas coisas. Não, estou a brincar, mas é verdade, porque eu não consigo. Eu, quando olho um bocadinho para isto, né, e pensar como este trilho, como este caminho se foi construindo de oportunidades, de contactos, de relações, de olhares, de perspectivas, né, e como isso tudo é muito difícil, porque independentemente das minhas características pessoais, nós conseguimos reconhecer no nosso trabalho muitos pedaços de muitas pessoas que nos marcaram profissionalmente, afetivamente, pela positiva e pela negativa. Não é? A gente reconhece, a gente olha para o nosso trabalho e consegue reconhecer, né? Ganhamos-lhe, vai ganhando identidade, mas o nosso trabalho vai sendo, não se cria do zero. Claro, vai sendo moldado, vai sendo... Claro. Neste caminho, né? E quando eu falo do António Fontinha, o António Fontinha acordou em mim esta consciência de ir buscar lá atrás, né? E de perceber que à minha volta, porque eu sempre trabalhei na área da leitura pública e, portanto, apesar das minhas incursões breves e pontuais na área performativa, mas o meu trabalho central, a minha vida toda, foi na leitura pública num determinado território, a realidade de que à minha volta havia muita gente que escutar. Então o trabalho que a partir deste instrumento de desenvolvimento humano que é uma biblioteca pública e sobre a qual se ouve tão pouco falar, feito nas comunidades rurais, com os recursos da própria biblioteca, e a servir envelhecimento ativo e muita escuta. Não é? A gente não leva só, a gente traz muito desta relação com o outro. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Portanto, e começares também a construir aquilo que contas, já não no abstrato, mas porque ouviste a Mariana Bicho. Não é? E a propósito da história, a Mariana Bicho vive cada vez que tu contas a história dela. Não é? A história dela. Claro. Não é? Ela vive não apenas da história, vive quando tu contas a história dela e as horas que vocês passam ao telefone, sem eu conseguir arranjar solução tecnológica para gravar isto,
percebes? Não é? A conversar e a Mariana a desfiar orações. E a Mariana a desfiar orações, uma atrás da outra, a falar sobre a vida, sobre o mundo, sobre a sua relação com o divino. E ao puxar da história, falar também de uma forma, de um simbólico. E estamos a falar de uma mulher de uma pequena freguesia rural e que é uma mulher detentora de um saber que importa preservar, que importa cuidar, percebes? Porque é muito bonito, é muito de raiz, é muito matricial, não é? Isso encanta-me no trabalho. Pronto, agora calma. Não, eu é que tenho que estar calada, porque isto é uma delícia. Pronto, então vamos à Mariana, não é? Estávamos na Mariana. E depois também procurar as referências no campo do universo do livro. Não é? E aí, indiscutivelmente, o grande espaço de aprendizagem que foi, para muita gente da minha geração, que eu já sou uma cinquentona gira, mas uma cinquentona já com os meus 57, para a minha geração, o que foi o trabalho do Instituto de Apoio à Criança e do Centro de Arte Infantil da Gulbenkian, foi uma grande escola para muita gente na área da mediação cultural, de uma determinada época, e onde eu tive o privilégio de ser aluna do António Torrado. E o António Torrado, com todas as injustiças que a memória nos comete, que o esquecimento às vezes nos condena, eu recordo desse tempo duas marcas muito importantes no meu trabalho em torno do livro. Uma mulher chamada Maria José Sotomayor, que recordarei sempre como uma mulher muito importante na minha formação como leitora, do ponto de vista da literacia visual e do livro de imagem, e de me fazer chegar a outros universos e outras experiências de leitura de objeto livre para os quais eu ainda não estava desperta. E o António Torrado, por tudo, não é? Eu conheci nessa altura António Torrado e tenho uma paixão pelo António, ainda hoje. Ainda hoje tenho uma paixão pelo António, uma coisa monumental, não é? Pela delicadeza, pelo humor, pela risada, por tanta coisa, olha, por tudo, estás a perceber? E porque é um autor, para além disso, que me cabe facilmente na mala, não é? Não é um autor muito volumoso, é um autor que escreve curto, e o escrever curto para um mediador de leitura que tem um trabalho mais efêmero com os grupos é muito bom. É muito bom ter material curto para poder trabalhar a experiência da palavra lida em voz alta. E a palavra do António tem essa marca muitas vezes a palavra é uma porta importante, é um portal de acesso ao literário, à experiência literária, que também importa. Claro. Colocar à disposição de qualquer idade, de qualquer sujeito. Né? E claro. É engraçado ver como estes textos comunicam com as pessoas ainda hoje. Sim. Portanto, pronto, e a partir daí, um outro dado que também para mim é muito importante, que tem a ver com o contexto em que eu desenvolvi o meu trabalho. Eu desenvolvi o meu trabalho num contexto em que a aliança entre o poder político e a biblioteca era muito forte, né? Havia um presidente, diria eu, se contasse a história, havia um presidente, né? Com o qual o Figueira Mestre trabalhou sempre com grande cumplicidade, e a biblioteca tinha uma centralidade na vida da cidade, também fruto, é verdade que na altura, entretanto, foram aparecendo outros equipamentos, e, portanto, isto para dizer o quê? Eu trabalhei num determinado contexto, não é? E um contexto que tende, obviamente, a evoluir, e evoluir também num trabalho progressivamente mais miúdo, regular, porque à medida que nós trabalhamos num território, ou que trabalhamos com públicos, e tu sabes disso também, pelas experiências de continuidade que tens tido, ainda que a moldes um bocadinho diferentes, mas essa regularidade é muito importante na consistência do que fica. Portanto, poder...
e enquanto coordenei uma equipa fabulosa que a Biblioteca Municipal de Beja tem, tive esse privilégio, conseguiu-se de alguma forma fazer esse trabalho regular, investindo muito na formação dos técnicos e das experiências. Claro. E a Biblioteca de Beja... Diz, querida, diz. Não, ia pegar nisso, né, do trabalho da biblioteca, ou seja, eu creio que a Biblioteca de Beja, creio não, sei, que a Biblioteca Municipal de Beja, com um trabalho, com um projeto que é a longo prazo, não é um projeto para agora, não é? Quando começou a pensar o trabalho a longo prazo, a lançar sementes, porque é um trabalho de formiguinha. Mais do que planeamento, Susana, porque eu confesso que não sou boa nessa área, não é a minha área forte, é a intuição, é o olhar o trabalho e perceber onde é que medra. Não é onde é que merda, é onde é que medra. Estás a perceber? Não é? Às vezes também o outro é importante, que é para não... E cresce, e perceber como a orelha de um grupo de crianças cresce a cada sessão, quando tu chegas com uma mão cheia de livros e lês histórias. Exatamente. Percebes? E porque perceber... Isto é importante também saber, importante, quer dizer, esclarecer que o trabalho que foi desenvolvido ao longo de todo destes 30 anos com uma equipa grande, era um trabalho regular, semanal, nas freguesias. Tinha muito essa dimensão, sim. Bom, mas está feito, e com a fé que eu tenho no divino, não é? Porque eu sou uma mulher de fé, outra coisa que eu não disse de mim, não é? Outra coisa que eu não disse de mim, eu sou uma mulher de fé. Mas olha, deixa-me partilhar contigo, que eu tenho feito esta entrevista a várias narradoras e peço sempre que me deem algumas referências, e todas elas passam pelas palavras andarilhas, dessas referências. Conta-nos assim um bocadinho, não sei, não dá para contar muito porque nós não temos muito tempo, porque da imensidão do que foram as palavras andarilhas, mas acho que era importante assim, partilhar um bocadinho. Qual é a face bonita da história que queres? Conta lá. Eu posso dizer da minha, enquanto ouvinte, enquanto escutadora, enquanto pessoa que viveu... Amor, eu sobre as palavras andarilhas, a única coisa que eu quero é, na próxima edição, sentar-me no auditório a gozar aquilo que nunca gozei durante 16 anos. Estás a perceber? Imagina. Sobre as palavras andarilhas, só quero que façam, que aconteçam. Eu ajudo no que puder ajudar e quero sentar-me na primeira fila do auditório a desfrutar daquilo que nunca desfrutei. E quando eu digo que nunca desfrutei, daquilo que foi uma escola de aprendizagens importantíssima no universo da promoção da leitura em Portugal. E da narração oral, todos os narradores. E da narração oral. Eu, quando falo de promoção da leitura, falo na perspectiva dela ter nascido como um projeto entre bibliotecas, porque nas primeiras edições o público, o alvo eram as bibliotecas, muita narração já nesse ano, percebes? E progressivamente ela ir ganhando as dimensões que interessava, no fundo, trazer experiência, não é? Aos artistas, aos mediadores de leitura, aos agentes, aos pais, aos, e progressivamente ganhar a cidade. Percebes? Porque uma das coisas muito bonitas que eu penso que aconteceu neste movimento foi o facto de, curiosamente, no ano em que as andarilhas tiveram menos suporte financeiro autárquico, não é? Curiosamente, nesse ano, a cidade finalmente abraçou as andarilhas, porque foi o primeiro ano do Jardim Público. E essa passagem que deu-lhe um envolvimento e entrosamento com a comunidade que para nós foi muito grato, depois muito bem desenvolvido pela Luzia do Rosário, pelo Jorge Serafim, nas residências da Moraria, um projeto também desenvolvido no âmbito das palavras andarilhas e que fomos dando continuidade. O Serafim e a Luzia foram puxando
o carro, e uma coisa muito simples do ponto de vista de produção, mas muito interessante do ponto de vista de intervenção com uma pequena comunidade, não é? Perguntar-te isso sobre a comunidade, que é, de todos os teus projetos, de todas as tuas propostas de programação, há sempre essa preocupação de as coisas estarem integradas na comunidade, a comunidade integrar os projetos, de haver este tratamento. Olha, isso é um problema agora até que eu já não sou funcionária pública, estás a perceber? Agora que eu não sou funcionária pública, porque durante muito tempo eu, sendo funcionária pública e tendo o meu certo todos os meses, percebes? Podia-me dar ao luxo de pensar nessa continuidade e né? Agora que não sou funcionária pública, pensar em continuidade sai-me do bolso, porque há muito poucas entidades públicas a financiar projetos que tenham essa perspectiva de comunidade. Apesar das conversas todas, né, que andam por aí sobre isto, aquilo e aquilo outro. Né? Mas na tua concepção do que é a só tua... faz sentido assim, Susana. Claro. Só faz sentido assim. Né? Mesmo que isso seja uma coisa que se conquista, que se constrói, às vezes se esboroa. Né? Claro. Existe uma dinâmica. Né? Claro. Mas só faz sentido assim. Se as pessoas não estiverem, de alguma forma, a gente sabe que por vezes tem que alavancar, né? Quando mesmo em termos de programação, vamos pegar quando a gente discutia o que iria ser o programa das palavras andarilhas. A gente às vezes trazia figuras importantíssimas, interessantíssimas, percebes? Mas que a gente percebia que não era a altura e não era o contexto. Mas precisávamos de introduzir aquela alavanca. Né? Estávamos a trabalhar com um grupo muito sui generis. As pessoas que iam às andarilhas eram um grupo de gente muito sui generis. E passou gente muito boa, não é? Gente muito boa. E passará, e continuará a passar gente muito boa, porque há cada vez mais gente muito boa a fazer coisas lindíssimas e até introduzir aquilo que em tantos anos, tantas vezes sonhámos e não conseguimos, e até um outro cuidar da imagem daquele projeto. E foi uma coisa que eu nunca consegui, enquanto responsável para aquela equipa, nunca o consegui fazer. Portanto, aquele projeto merece ser acolhido por uma outra estrutura que lhe possa manter a alma, que lhe possa manter o espírito, né? E ser comunicado de outra maneira, percebes? E ser comunicado de outra maneira. Recordo-me do Pepe Duran e do encantamento de centenas de pessoas a olharem para as mãos e verem-lhe nascer verem-lhe nascer as histórias na ponta dos dedos e na ponta da língua. Não é? Recordo o rosto absolutamente derretido das pessoas com os contos curtos e breves do Serafim, com o sentido de humor, da oportunidade que ele tem e que traz ao evento coisas tão especiais e uma relação tão forte que ele tem com a cidade. O Maurício, a primeira vez que ele trouxe a Albertina e a Francisquinha, assim as duas cobras que ele tinha, o gargalhar que aquilo foi. Né? Recordo o ano que fizemos uma tarde lindíssima de conversa entre o António Mota e o António Torrado e a Fania Abramovic. Digo lindíssima porque só podia dar uma conversa linda, porque disto tudo que eu te estou a dizer, nem a conferência do Bartolomeu Campos Queiroz eu ouvia sossego. Levámos a noite a carregar agendas todos e estava tudo... Percebes? Portanto, digo isto sem mágoas, percebes? Claro. Mas para perceber o grande investimento de todos para que aquele projeto resultasse para vocês que nos visitavam, apesar às vezes de um bocadinho do caos, resultasse na experiência que vocês tinham daqui. E eu acho que as andarilhas são isso mesmo, uma experiência humana fabulosa. Com certeza. O meu avô, que era um homem muito sábio, era muito bruto. Era um encanto, meu avô. Um homem assim gordo, andava assim com os pés ao lado,
porque tinha uma vida de barbeiro em cima do lombo e tinha varizes nas pernas, sabes? E costumava-me dizer que era muito bom quando alguém punha assim na cabeça, até isso morresse, o que é que acontecia? O que é que morresse? Não acontecia nada. As pessoas não são insubstituíveis. As pessoas não são insubstituíveis. Não, os projetos têm que ganhar outras almas, de outras dimensões. E essa é outra palavra que eu descobri em mim. Olha, já três. Espiritualidade, foi uma. Menos teimosa, foi outra. E esta é qual? Não há insubstituíveis. Mas olha, aquilo que eu queria te chamar para aqui, na verdade, era aquilo que todos nós que te ouvimos, que gostamos de te ouvir, ganhamos aqui uma oportunidade de te ouvir mais vezes. Então, a minha pergunta era, o salto, eu sei que para ti se calhar isto é um bocadinho estranho, mas eu como venho do teatro, isto para mim faz uma grande diferença, que é entre a mediadora de leitura e a narradora. São a mesma pessoa, tu não vês uma coisa sem a outra, tu consegues... vocês começam com essas conversas, estas porcarias ficam gravadas, uma pessoa fica depois colada àquilo que diz e já aparece o Sr. João Rosa, que diz, desligue lá aí o aparelho que ainda quer ficar gravado. O Sr. João, espera, vou-te contar, o Sr. João diz isto, desligue lá o aparelho que ainda quer ficar gravado. O Sr. João, deixe-me lá gravar, porque depois o senhor diz coisas muito bonitas e eu não tenho tempo de escrever. E então lá me concede e explica porque é que não quer que fique gravado. Porque às vezes ele pode falar de alguém que as famílias ainda são vivas e as pessoas lhes parecer mal. E depois, se fica gravado para sempre. E nós temos que ser livres de mudar a nossa opinião. Mas há uma coisa que é muito bonita também, que é hoje, que é dia 14 de setembro, e acho que começámos a conversa aí, que é, nós vamos mudando, nós somos muitas coisas, e eu acho que isso é uma certeza e é um lugar também de defesa, não é? De defender este lugar de que somos Olha, vamos sendo. Eu quando falo de mediadora de leitura, alargo o conceito de leitura e até podia chamar uma mediadora cultural, que trabalha a partir de duas bases, a cultura escrita e a cultura da oralidade. Entendes? Depois há aqui alguma coisa que aparece, que recorre a isto, mas que é quando este trabalho adquire uma dimensão mais performativa. Não é? Olha, por exemplo, agora vou fazer uma coisa lá em cima, Valongo, não é? Não sei bem o contexto, mas vou contar com um narrador, com uma narradora, não é? com a Soledad. É? Lembro-me também de escutar numa das 1001 noites, 1001 histórias na cafeteria da biblioteca há muitos anos. É? Olha, e essa foi outra escola importante para todos nós ali em Beja. Estás a perceber? O facto de haver, ter sido o primeiro programa, suponho eu, a nível nacional, regular, da vinda de narradores para trabalhar com adultos. Sabes? Ou com todos, mas eram coisas à noite. Percebes? E começou por ser a prata da casa a assegurar. Não é? Às vezes não era só contar, às vezes era uma leitura em voz alta, que é outro dos meus instrumentos, não é? Quer tenha o livro em presença, quer seja apenas suportada, não é? Só assim em livro. E que eu uso como a base do meu trabalho em qualquer contexto. Não é? Eu tenho um problema que vocês dos teatros não têm, suponho eu. Não sei. Até fica mal dizer isto, mas eu tenho uma dificuldade em fixar, brutal, fixar com exatidão. Não é? E quando acedo a um texto
e quero partilhar um conto por alguma razão que tem uma marca literária muito forte, coloca-se aqui um bocadinho uma escolha. Não é? O que é melhor? Como é que eu presto melhor serviço àquele espaço de relação que ali estamos a construir? E isso para mim é a matriz, sempre. Essa é uma matriz. Não é? Como é que eu presto melhor serviço ao espaço de relação que estou naquele contexto, naquele preciso instante a construir? Não é? E, obviamente, a experiência que vais depois tendo ao longo dos anos vai percebendo e ajudando a ler permanentemente quem está à nossa frente. Daí que, para mim, é cada vez mais difícil ter as coisas assim tão... porque elas misturam-se muito, percebes? Numa sessão eu tenho que puxar de instrumentos da narração para aumentar a escuta, e supostamente é uma sessão mais centrada em leitura, é esse instrumento, porque aquilo que eu pretendo é, e isso eu pretendo sempre em qualquer contexto, quer como funcionária pública, quer como artista, não é? Eu quero trazer experiências de fruição a propósito, em torno daqueles textos, e quero contribuir para o desenvolvimento da linguagem daquelas crianças, porque é a única coisa que eu faço quando visito uma escola uma primeira vez é trabalhar o encantamento, o maravilhamento e apoiar o trabalho de fundo que é feito nessa escola. Não é? Vamos lá ter noção das nossas fragilidades. Não é? Não, potencialidades, não é? Isso Pronto, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que eu estou a dar um contributo, e isso eu dou sempre em qualquer que seja o contexto em que eu trabalho, seja naquilo onde estive 30 anos, não é? Quer como estou agora a trabalhar como autónoma, como eu costumo dizer às minhas camaradas, as mulas da cooperativa. Não é? As mulas da cooperativa. Criámos uma pequena cooperativa cultural, uma coisa pequenina, não é? Ainda a Conceição Correia estava de boa saúde, e a ideia era podermos trazer para os nossos territórios, onde cada uma de nós vivia, alguns projetos que fossem interessantes, pequeninos, miúdos, significativos, e pronto, e estamos agora todas um bocadinho naquele deslumbre de como é que é possível uma estrutura pequenina que apenas quer trabalhar em proximidade, ir buscar recursos que mantenham as pessoas, os profissionais que nela trabalham, a poder fazer esse trabalho em continuidade. É? Porque tu conheces isso muito melhor que eu. Então o que é que eu estou a fazer? Olha, outra palavra, aprender. Aprender. Sim. Isso é um desafio, é como uma palhaça que também entrevistei aqui, isso é apaixonante. Vamos mudar, não vamos dizer que é difícil, vamos dizer que é apaixonante encontrar o equilíbrio entre fazer o nosso trabalho de continuidade e, ao mesmo tempo, conseguir... Toda essa dimensão é uma coisa que tem história e que até já justificaria ter sido pensado por quem pensa estas coisas, né? De existirem linhas de apoio para orientar pequenas estruturas. Sim. Né? Sim. Isso era fundamental, sim. Empoderar as pequenas estruturas com algum know-how nesta área, até para poder dar alguma sustentabilidade. Eu, Susana, tenho uma história que tem graça, né? Porque ao longo nesta caminhada de 57 anos, como imaginas, a gente vai tendo muitas utopias. Eu, durante muitos anos, dizia que o meu caminho era o meu fim ia ser trabalhar em África.
aquela coisa de ter feito a catequese e de comprar aquelas revistas da caridade na catequese, aquelas histórias depois da luta dos povos da língua portuguesa, aqueles engajamentos todos, que também nos constroem, né? Que também nos constroem como sujeitos, como ao longo da vida. E é muito engraçado como, de repente, tu apercebes-te, de repente não, que ao longo da vida tu foste deixando este sonho e substituindo este sonho pela proximidade, não é? Porque aquilo que te encantaria fazer na remota Xislovânia, percebes? Podes fazer à porta da tua casa, percebes? Basta só olhar. Basta só olhar. E é isso que hoje me preocupa, manter a minha operacionalidade e a minha vida profissional contando em projetos, trabalhando com equipas muito diferentes de pessoas, que é uma coisa que eu gosto, que me desafia, que me ajuda a aprender. Sentir-me acompanhada é uma coisa que eu preciso, muito sempre. Gosto muito dos meus momentos de solidão, mas gosto muito assim, de me sentir acolhida, de me sentir acompanhada, e tenho tido o privilégio nesta invernia que por aqui se abateu, de ter boa gente de companhia, não é? Mas pronto, perdi-me um bocadinho aqui na converseta. Tu vais editar isto? Talvez, normalmente não edito. Mas posso editar. Tem aquela desconfiança do Sr. João Rosa, aquela coisa. Isto tem graça a ficar gravado, poxa, então isto tem graça a ficar gravado, então não tem graça nenhuma estar a cortar isto, que é para perceberem que a mulher era chalada. Não, era um bocado chalada. Nada disso. Pronto. Bom, mas para te dizer o quê? Dizer-te que me interessa muito esses projetos de proximidade. Portanto, uma das coisas que a cooperativa tem tentado é começar muito devagarinho a desenvolver pequenos projetos que às vezes são apenas respostas à comunidade. Não é? Somos pouquinhas, a Celina a Piedade está também envolvida, a Ana Santos, a Beatriz, a Paula Cusati, e vamos tendo um projeto aqui, outro ali, e fizemos uma coisa muito bonita. Agora, no fim de julho, foi uma pequena festa do lugar, onde eu acho que se ilustrou um bocadinho o que é Estas São Nosso. No fundo, foi uma espécie de baile de debutante. Estás a ver? Foi uma espécie... Olha, ainda não me tinha lembrado dessa... Foi uma espécie de baile de debutante. Isto foi feito em parceria com Memória Média e com a Ouvir e Contar, uma coprodução, e teve um apoio interessante da Direção Regional da Cultura para umas residências feitas com a comunidade, exatamente na área do canto e na área das expressões, com pais e filhos, umas coisas que acabaram por se transformar em intergeracionais. A nossa ideia era trabalhar com miúdos e com adultos em separado, e aquilo acabou por e resultou muitíssimo bem, e depois terminou com uma festa. Portanto, no fundo foi o preparar a festa, o antes da festa, o durante a festa e o depois da festa. Foi uma coisa gira. Estamos a pensar agora, a repensar o projeto e participando um bocadinho naquilo que nos parece que podemos ajudar sem nos queimar muito tempo, que são alguns projetos em torno da palavra que decorrem aqui no território, nomeadamente um projeto da Cáritas. Olha, o Serafim também é voluntário, onde eu e o Serafim estamos a fazer um trabalho de voluntariado com séniores através do WhatsApp. Uau! Não é? E é muito engraçado, Susana, é muito engraçado como as pessoas se abrem, como as pessoas... é preciso chegar, é muito pequenino, são 5 pessoas, 6 pessoas, tem muita interrupção. Agora, há uma dimensão da palavra e da relação do nosso trabalho que eu não... que eu acho que é uma ferramenta, é uma arma, é um colo, E muito bonito. No caso do meu grupo, eu ainda não tive a oportunidade de falar com o Serafim sobre
a perspectiva dele, mas no meu grupo está a acontecer uma coisa extraordinária, é que 2 deles estão a começar a escrever ou a recuperar um gosto de escrita que tinham de lá atrás, a ponto de já não terem cadernos e escrevem nos guardanapos. Portanto, é muito engraçado perceber isto. Né? Dir-me-ias assim, mas quando pensaste nisso, sabias que ia ser assim? Não sabia que é assim. Claro. No trabalho com os grupos, isto é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade, é entrar com as coisas muito planeadas. Eu sou muito desorganizada a trabalhar e a intuição neste trabalho de continuidade é, olha, outra palavra que eu escolhi. Ia dizer isso. A intuição marca muito aquilo que vai acontecendo, percebes? E começou a acontecer, percebes? Eu comecei a evocar repertório, a perceber como é que a escuta acontecia melhor. Vem do teu olhar ou do teu treino também de leitora, não de leitora de livros, não de escutadora, mas de leitora do público, não é? Essa capacidade de empática, de ler o que é que o público precisa, o que é que cada criança está pronta para escutar. Olha, também... arranjaste agora a definição de mediadora de leitura. E eu vou-te dar outra. Vamos dar outra. Isto às vezes, no período do isolamento total, o Gonçalo convidou-me para comentar um filme desses modernos contemporâneos, logo eu, das muitas coisas que não sei sobre cinema, é também uma delas, né? Das muitas coisas que não sei sobre cinema, mas ele não queria que eu soubesse sobre cinema, queria só que eu me pusesse a pensar sobre aquilo que estava a ver, e isso eu sei, né? Isso eu sei. E aconteceu-me a propósito da ponte que ele queria construir entre o filme e a minha atividade de mediadora de leitura, encontrar uma coisa, uma expressão que eu acho que é muito feliz, que é um trabalho de uma reparadora de ausências. Que lindo! Percebes o que eu quero dizer? Uma reparadora de ausências. Uhum. E é cada vez mais assim que eu vejo o meu trabalho. Não estou a dizer que isto é o trabalho do contador de histórias. Uhum. O meu trabalho. Reparador de ausências. Porque há alturas em que o meu trabalho é reparar a ausência na vida do sujeito de experiência com o livro. Há outras alturas que é reparar a ausência do colo, do afeto, da palavra cantada, da palavra na boca. Percebes? Às vezes é só reparar a ausência de companhia. Percebes? Portanto, eu não estou a falar que o contador de histórias é isto. Não, eu estou a falar como é que eu me vejo. Pronto. E depois há uma outra que eu acho que se encosta também muito bem à contadora de histórias, ao contar histórias, ou à narração, que é pensar que este trabalho tem muito que ver com o preparar o tempo que há de vir. Uhum. Entendes o que eu quero dizer? Não sei se consigo ser profundo o suficiente para chegar... Quando tu identificas no teu repertório um conjunto de contos que falam da tua história, da tua avó, que falam do princípio do mundo, não é? Que estão impressos na tua história, que falam dos medos, que falam da morte, que falam que os caminhos são duros, mas que às vezes consegue-se escalar, que falam de o que é que tu estás a fornecer às pessoas? A preparar o tempo que há de vir. Não é? Estamos permanentemente a preparar o tempo que há de vir. Até quando falas da morte. Claro. Não é? Até quando falas da morte. Ou seja, eu não sei se isto faz sentido. Faz sentido, claro que sim. 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 Aquilo que tu mobilizas de mecanismos de projeção, de identificação. Opa, há histórias que eu conto que são
epá, e que ficam dentro de ti, inevitavelmente. Há uns anos eu tive a oportunidade de trabalhar em formação em Moçambique e estava na varanda do hotel a descansar, né? Que aquilo era trabalho duro. Eu, quando fui a estes sítios, toda a gente diz: ai, já foste a Moçambique, já foste a não sei quê, já foste a não sei onde. Epá, olha, uma coisa que me arrependo, olha, outra palavra que pode ficar, também já pode ficar, arrependimentos. Nunca fui com tempo, percebes? Portanto, chegava e trabalhávamos formação uma semana imersos numa sala, com gente de bibliotecas vinda do país todo, e estava na varanda a descansar e a pensar: epá, o que é que eu vou levar para as minhas velhas de Moçambique? Né? Tinha deixado as minhas velhas em Santa Vitória. Né? E na sessão a seguir, não trouxe nada para as velhas, com certeza, mas na sessão a seguir levei um balaio, levei umas capulanas e levei um livro de Miyakoto e fui falando um bocadinho do que vi, do que visitei, de como é que eram as mulheres, dos cheiros, dos perfumes. Fui contando a viagem e dei-lhes como dilema descobrirem se este livro era de um homem ou de uma mulher. E disse que se chamava Miyakoto. E começaram a discutir se era homem, se era mulher, se era... Digo, bom, para ajudar eu vou ler um bocadinho de um conto e depois vocês veem-se pela escrita se é um homem, se é uma mulher. Epá, e contei uma história, contaroli, eu diria contaroli, porque quando eu trabalho com estes grupos regulares, trabalho muito com contaroler, buscando a ver, o tempo foi-me dando a perceber que não chega eu entrar num grupo destes regular e levar apenas aquilo que as pessoas têm no seu universo cultural. Ou seja, chegar e contar umas anedotas, umas larachas, uns tchotes, umas coisas e ficarmos por ali. Percebes? Não chega. Não é que este tipo de textos não façam parte e não sejam chamados à sessão espontaneamente, não surjam espontaneamente, mas se tu vais lá, tu tens que levar outras coisas, tens que levar a diversidade e ela mora dentro das pessoas tantas vezes sem que elas tenham consciência que a têm. Percebes? Às vezes tu cantas uma cantiga de embalar associada a uma memória de uma coisa que a tua avó te dizia quando eras pequenina e alguém do grupo acende uma chama de uma série de coisas de enfiada que veja lá, coisas... Exatamente o que acontecia comigo quando conheci o António. Eu tinha cá dentro e não tinha ainda... Não é? Isto acontece muitas vezes quando tu trabalhas com os grupos regulares. Não é? E depois tens que diversificar muito. Portanto, tu não tens o tempo de depuração de um conto porque tens sempre que diversificar. Claro. Isto pensava eu também já mudei. Olha, mudança, outra palavra. Já não penso tanto assim. Ok. Porque é muito engraçado regressares àquele conto passado 2 ou 3 sessões. Sim. É muito engraçado por 2 razões. Primeiro, porque muitos deles já não se lembram. Não é? Efetivamente não se lembram. E isso também te permite perceber o que é que fica do trabalho que tu fazes. Não é? Ou lembram-se de fiapos, ou lembram-se de elementos. Mas quando tu fazes uma segunda leitura e as imagens do conto começam a nascer, as pessoas constroem e vão lá. Ou seja, há uma procura ativa de sentido que vão buscar lá atrás. E há aqui um trabalho de estimulação que é interessante. E eu pensava que precisava de rodar muito. Percebes? Portanto, sim. também isso eu tenho vindo a mudar. Mas, efetivamente, de uma forma geral, eu não tenho tempo... com o trabalho regular de encontros quinzenais, como foi aquilo que fiz com muitos grupos durante muito, muito tempo e que ainda hoje faço. Eu mantenho, no âmbito da atividade da Show Nosso, uma parceria com a Junta de Freguesia de Santa Vitória e Mombeja e com aquele grupo de senhoras, né? Independentemente de eu ter saído da biblioteca, eu gosto daquela gente. Mas essas senhoras da história do Miyakoto? Estas senhoras da história do Miyakoto.
Então termina lá, que agora estou muito curiosa. Se elas disseram Não, que era a história é que eu acabei por ler o conto todo, não foi só um bocadinho. Ok. E a escuta foi-se adensando. Né? E é uma história muito bonita que o Miyakoto tem, de um homem que um dia chega à casa e cuida da mulher como se fosse levá-la a um baile. E a certa altura, ela, surpresa a cada atenção de um batom vermelho, de um vestido decotado, de uns sapatos, ela surpresa, até que se apercebe que ele a vai oferecer a alguém. Não é? Opa, o conto é uma coisa absolutamente fabulosa. E o que é que eu faço quando trabalho com estes grupos? Omito blocos de texto, conto, leio em voz alta, narro, vou criando dinâmicas distintas. E quando chego ao fim do conto, há uma das senhoras que diz assim: ai, veja lá, parece a história da minha vida. E quando isto acontece, quando tu percebes que de alguma forma aquilo que tu levas às pessoas comunica com a sua história, que elas se identificam, se projetam, são capazes de partir daquela matriz ou daquela matriz que tu estás a oferecer para construir pensamento sobre a história da sua vida. Isto acontece também, por exemplo, se pegas num tema tradicional, acontece muitas vezes. Há uma história que aparecia no belíssimo trabalho, o nosso catálogo, que a Isabel Cardigos e o Paulo Correia nos ofereceram a todos, da água e da vergonha. Né? Sempre que eu conto este conto da água e da vergonha, há parece que o conto ativa convida a que as pessoas fiquem a filosofar sobre aquilo, né? A pensar que um dia a água e a vergonha se encontram, estão a conversar, né? Imaginar isto, e dizem, se a gente um dia se perder, como é que o homem nos pode encontrar? Se a gente um dia se perder, como é que o homem se pode encontrar? E sabedoras que só Deus poderia dar uma resposta, caminharam dias e horas até que encontraram Deus. E a água perguntou a Deus, então se um dia os homens perderem, como é que me podem encontrar? E Deus, olha, tu, água, basta que subam à montanha mais alta, busquem a nascente mais clara e aí poderão ver-te a correr e a saltar e a inundar os campos. E diz a vergonha, então e eu, Senhor? Se os homens um dia me perderem, como é que me podem encontrar? Contigo, vergonha, o caso é diferente. Porque quando o homem perde a vergonha, raramente mais a encontra. E como isto depois despoleta adágios, provérbios, expressões do cotidiano, casos, e é essa imprevisibilidade que é muito bonita nas sessões e que tornam cada sessão única ou cada momento único. Nestas, e em muitas, não digo todas, né? Não digo todas, Sim, claro. Nem todas as sessões te trazem isso, mas em muitas. E, portanto, imprevisibilidade seria outra palavra. Cristina, já estamos aqui quase há 1 hora. Acho que já passámos por 1000 coisas, estamos com muita vontade de te ouvir contar no sábado aqui no Lumiares. Eu queria terminar... A que horas é que é? Aqui no 19h30. 19h30. E aonde? No Largo das Conchas, no Lumiar. Pronto, é que tu tens que dizer isso às pessoas. Claro! Para as pessoas perderem-se, não é? Exatamente. Não vamos perder esta sessão, vai ser incrível. Queria fechar. Eu andei a pesquisar coisas e, curiosamente, encontrei uma partilha entre nós de uma imagem que eu postei no Facebook, tipo, há muito tempo atrás. Eu vou pôr esta imagem e vou, só para a gente terminar. Qual é essa imagem? Diz isto. Então a minha pergunta, assim, para finalizar é: já cresceste o suficiente para ser escandalosamente feliz? Olha, acho que não. Acho que não. Mas estou a melhorar. Estou a melhorar. Mas acho que não. Acho que ainda não cresci o suficiente para ser escandalosamente feliz.
mas estou a melhorar e esforço-me todos os dias para isso. E também já percebi outra coisa, percebes? Mais uma palavra. É que isto também são bonecos. Isto também são bonecos. Porque isto de ser incrivelmente feliz sempre, epá, vamos lá. Mas não diz sempre, lá não diz sempre. Não, é a ideia de perceber que ao longo do dia tens que reivindicar para ti uns pedacinhos de felicidade. Uns pedacinhos de felicidade. Às vezes um dia de felicidade. Sim. E essa noção de efêmero, olha, era a última palavra, né? Era a última palavra. Porque, efetivamente, outra marca grande do nosso trabalho, quer com quem trabalha com gente, é esse lado efêmero. Né? O encanto desse efêmero, dessa coisa que acontece no preciso instante em que duas histórias se encontram. Né? Aquilo que acontece quando duas histórias, no caso, numa sessão, muitas histórias se encontram. Cristina. Olha, ficou bonito o remate, estás vendo? Ficou lindo, 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 obrigada. Ficou lindo o remate. Ficou lindo. Muito obrigada por estas palavras, por esta generosidade tua de te mostrares tão simples e profunda, não sei explicar. Obrigada. Epá, temos dias. Temos dias. Olha, eu é que agradeço, Susana. Um abraço muito grande. Continua a fazer coisas bonitas. Epá, eu ando com uma vontade de experimentar o circo que tu nem imaginas. É a realização de um sonho. Vamos quando eu era pequenina, e me perguntavam o que é que queres ser quando fores grande, eu dizia ou freira ou mulher de circo. Né? Portanto, é a realização. Epá, e tenho que ir fazer uma dessas formações para ver o que é que se acende dentro de mim, que tem um circo dentro de mim e não sei como dar vazão. Mas é um projeto que tenho muita curiosidade, percebes? Acho uma coisa muito... que comunica muito comigo. Vamos a isso, vamos a Berinjel. Vamos a Berinjel. Temos que fazer, temos que fazer uma coisa pequenina aqui no lugar. É isso, é uma isso. tarde. Acho lindo. Acho lindo, está combinado. Pronto, então olha, está combinado. Vá, um beijo grande. Beijos. Um beijo grande. Beijos grandes.